Se eu me lembro, como esquecer de uma noite daquela? Nunca, nunca esquecerei. É como se eu estivesse vivendo aquilo nesse dia. Eu me lembro que eu e a minha família estávamos comendo o cordeiro. Da forma que Moisés disse que era para que nós fizéssemos o cordeiro, nós fizemos tudo direitinho. Os chefes das famílias, os hebreus, já haviam passado nos umbrais das suas portas o sangue aspergido do cordeiro. E nós estamos ali, os homens prontos, em pé, de cajado na mão, tudo conforme determinado por Deus através do nosso líder, Moisés. E foi aí, enquanto nós estávamos ali, fazendo essa ceia, comendo o cordeiro, por volta da meia-noite, começou o horror. Começou o horror. E ainda ouço os gritos, sinto o desespero daquelas mães. As mães gritando, as mães egípcias gritavam porque seus filhos primogênitos estavam mortos. Todos estavam mortos, inclusive o filho do faraó. E naquele momento, uma angústia, uma dor veio no meu peito. E mesmo sabendo que por gerações fomos escravos daquele povo, éramos escravos daquele povo, mesmo assim, a dor daquelas pessoas também, essa dor machucou muito o nosso coração. Quantas pessoas morreram ali? Não tinha como não sentir dor por eles, mesmo nos lembrando das dores do nosso povo, mesmo nos lembrando das chicotadas que nosso povo levou durante toda essa geração, mesmo sabendo que aquele tirano, aquele faraó, sempre privou tudo que nós poderíamos ter de liberdade, ele tirou tudo, ele nos escravizou, nós não tínhamos direito a nada, mas mesmo assim, a dor da perda daqueles filhos doía em nós também. O anjo da morte passou conforme Deus disse que faria. E como nós estávamos com o sangue do cordeiro nos umbrais da nossa casa, ele passou por cima e todo o povo hebreu que tinha aquela marca foi poupado. É a nossa Páscoa. É a nossa Páscoa. Ali começou todo o nosso processo de libertação. Muitas coisas nós passamos, muitas coisas. Começamos a caminhar levando o que nós tínhamos, que era nosso e que era muito pouco. Mas Deus providenciou a provisão. Disse que era para que nós pedíssemos aos egípcios utensílios, coisas de valor, e eles nos deram, porque eles queriam tanto que a gente saísse ali daquele lugar, eles queriam tanto nos ver indo embora, porque eles estavam com medo diante de tudo que já tinham presenciado. E assim foi feito. Nós saímos daquela terra, saímos de Ramsés, saímos de lá cheios de ouro, cheios de prata, cheios de utensílios, armas, tudo que eles podiam, eles foram nos dando e nós fomos recebendo, como se fosse um pagamento por todos aqueles anos que nós trabalhamos, que nós servimos em escravidão aquele país, aquele povo, aquele faraó. E aí nós fomos um misto de extrema alegria, porque a liberdade estava ali, nós estávamos sendo libertos do cativeiro naquele momento. Era um misto de muita alegria, de algo que a gente não conhecia, liberdade, nós não sabíamos nem ao certo que seria aquilo. Liberdade. Ao mesmo tempo nos lembrava da dor, das mortes, mas era a nossa liberdade, era o nosso tempo. Aí nós fomos. Todos os hebreus saíram de lá, todos fomos. Não ficou uma unha no Egito, não ficou nada no Egito. Todo o nosso povo saiu. E era um misto de felicidade. Uns cantavam, outros ficavam ainda sem saber o que estava acontecendo, ainda não entendendo direito o que Deus estava fazendo, mas nós fomos. Éramos mais de 600 mil homens, sem contar nós mulheres, sem contar as crianças, sem contar os nossos animais, o que nós tudo estávamos levando.
E fomos nós, e andamos, e andamos. Andamos, começamos a ir em direção ao deserto. E aí, o deserto, algo novo para nós. Um deserto que nós podíamos fazer e ir aonde Deus determinava. Tínhamos essa liberdade, começamos a experimentar o que é a liberdade, o que é liberdade. E aí Deus providenciou algo tremendo para nós. O nosso povo, nós tínhamos uma nuvem que ficava o dia todo sobre nós, nos protegendo do sol, porque o sol do deserto é muito forte. E à noite, o frio do deserto é algo para nós insuportável. E aí o que aconteceu? Deus nos deu uma coluna de fogo que nos aquecia e nos iluminava. Aquelas nuvens iam e nós íamos. Se a nuvem parava, nós parávamos, porque estávamos em obediência a Deus através do nosso líder Moisés. E assim nós fomos. Mas nesse caminhar, algumas pessoas começaram a se cansar, algumas pessoas começaram a questionar, algumas pessoas começaram a murmurar. E quando as coisas começaram a ficar difíceis para nós, aí começaram os questionamentos. O nosso povo tem muito que aprender ainda. É assim. Mesmo com toda a liberdade, mesmo com tudo que Deus fez, ainda existiam aqueles no nosso meio que murmuravam. Então, Moisés recebeu de Deus uma direção para que fôssemos a um local que ficaria próximo ao Mar Vermelho. E nós fomos, em obediência, fomos todos para este lugar. E lá ficamos, colocamos nosso acampamento, ficamos ali naquele lugar. Foi então que algo que nós não esperávamos aconteceu. O exército do Egito, de novo, atrás de nós. Mas por quê? Foi o faraó mesmo que nos expulsou lá do Egito. Ele nos mandou embora. Por que eles estão vindo atrás de nós de novo? E a confusão se instalou naquela hora. Muitos falando ao mesmo tempo, ninguém se entendendo. Confesso que eu também estava no meio desse povo. E eu ali procurando pela minha família. Porque na minha mente é o que aconteceu. E nós íamos morrer. O exército novamente ali ao nosso alcance, vindo em nossa direção. Morte. Ou então, escravidão. Escravidão de novo. Não, escravidão não. Nós acabamos de receber a nossa liberdade. Deus nos livrou. Como então? O que está acontecendo? E o mar, do outro lado, impossibilidade. O que nós vimos era isso. E o meu coração, a inquietude que estava no meu coração, nós falamos, vamos morrer. Só vinha isso na nossa mente, só vinha isso no nosso coração. E aí as pessoas começaram. Todo mundo, ninguém se entendia. Uns falavam umas coisas, outros falavam outras. E Moisés ouviu coisas terríveis. Teve pessoas que chegaram para ele e falaram assim: Moisés, será que lá no Egito não tinha sepulcro suficiente para que nós morrendo tivéssemos lugar de ser enterrado? Você tinha que trazer a gente aqui para esse lugar, para morrer neste lugar. Outros falavam: eu quero voltar para o Egito. Eu quero voltar, nem que seja como escravo. Eu prefiro servir no Egito do que ficar aqui. E aí as pessoas iam falando coisas, cada coisa pior do que a outra. E Moisés, ouvindo tudo aquilo, tomou a decisão que todo líder tem que tomar. Ele foi orar, foi conversar com Deus. E depois ele veio até nós e disse: não temais. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor nos dará hoje. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês o verão. E nós ficamos ali ouvindo essa palavra, muitos crendo, outros não crendo. A confusão ainda estava lá, mas muitos já estavam entendendo que tinha propósito de Deus ali. Só não sabíamos como. O que ia acontecer? E ali nós ficamos. E Deus falou para Moisés: Moisés, por que clamas a mim?
Diga ao povo que marche. Levanta o teu cajado e estende a sua mão. E aí foi algo sobrenatural que aconteceu que eu e todo o povo nunca tínhamos visto o que estava por vir.